companheiros. Eu sou Emanuel Lobo. Esse é o Jornal dos Comitês, sempre às quartas-feiras com o companheiro Vitor Assis, lá de Recife, em Pernambuco. Boa tarde, Vitor. E antes de passar para você, já saudar os companheiros que estão nos acompanhando aqui e pedir desculpa, porque a gente teve uma tentativa frustrada aqui de entrar no ar, ficou congelado, teve um problema técnico, mas já estamos aqui de volta com a continuação do tema do nosso programa da semana passada, porque houve um deslocamento aí, não à esquerda, mas à direita, né, na disputa das eleições da Câmara dos Deputados. Bom, boa tarde, Vitor. Então, boa tarde, Emanuel. Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. E aproveitar aqui para pedir a todo mundo que está acompanhando a gente, acompanhando mais uma edição do Jornal dos Comitês, para curtir e compartilhar o vídeo, ajudar a gente a ter o maior alcance possível e também para acompanhar a gente tanto aqui no YouTube, se inscrevendo no nosso canal, tornando-se membro e ajudando a sustentar, a financiar a TV Revolucionária Independente, como também acessando o site exclusivo da nossa Causa Operária TV, que é o celtv.com.br. Você encontra mais informações sobre nossos programas. Também você pode se inscrever no serviço de notificações do site, que ajuda a gente a superar o serviço de notificações do YouTube, que é bastante problemático. Manuel, vamos lá. Como você falou, hoje a gente vai continuar a discussão, né, sobre um tema do programa passado, que é as eleições na Câmara. Nós tivemos a notícia, né, uma primeira notícia que a gente iria comentar, é a formação do chamado Bloco dos 11, de 11 partidos em apoio à candidatura apontada por Rodrigo Maia. Com você aí para a gente abrir o debate. Exatamente. Na semana passada, né, a gente divulgou que estava tendo uma discussão dentro da esquerda sobre qual candidato apoiar, né? Naquela época, quarta-feira, um dia antes, o ex-dirigente do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, né, havia falado em entrevista à TV 247 que o partido teria que apoiar um dos dois candidatos, né, independente de quem fosse o próprio Arthur Lira, candidato do Bolsonaro, ou fosse o candidato do bloco da direita golpista, né, que naquele momento reunia ali não 11, mas 6 partidos, né, a saber, né, o DEM do próprio Rodrigo Maia, o MDB, o PSDB, ou seja, os 3 partidos fundamentais do golpe de Estado de 2016, junto com o PSL, né, PV e mais um partido da direita golpista. Então, o bloco fundamental da direita golpista se reunia ali em torno da sucessão do Rodrigo Maia, né? Então, de lá para cá, o que aconteceu, né, a gente chegou inclusive a divulgar que setores do próprio Partido dos Trabalhadores, né, como o caso da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, se levantaram aí contra essa postura de setores do partido de tanto apoiar ou o candidato, né, cogitar apoiar o candidato Arthur Lira ou o candidato do bloco golpista do Rodrigo Maia. No final das contas, né, depois de muita manobra aí, e dribles na militância petista, né, a esquerda parlamentar, aí, sobretudo o PT, deu inclusive a missão ingrata aí, né, para a presidenta nacional do partido, para a Gleisi Hoffmann, explicar por que o partido fechou questão aí em torno de ingressar na candidatura do candidato do Rodrigo Maia, né, ainda que o candidato não esteja até esse momento definido, né, se cogita aí, como nós falamos também, o nome do Baleia Rossi, né, do MDB, e o nome do Aguinaldo Ribeiro, do PP, que é do mesmo partido que o candidato do Bolsonaro, né, o Arthur Lira. Então fica claro aí que não há muita diferença entre esses candidatos, né, a não ser, né, o fato de que o candidato do bloco golpista, né, do Rodrigo Maia, da direita golpista, que é apresentado por os setores da Frente Ampla como sendo o mal menor, né, em relação ao candidato do Bolsonaro, fundamentalmente, né, como o companheiro Vitor destacou aí, do bloco dos 11, o que há de pior, na verdade, na direita nacional, porque são os setores fundamentais do golpe de Estado de 2016. Nesse sentido, eles são não apenas,
né, piores que o Bolsonaro, como eles deram suporte para tudo que o Bolsonaro fez, né? Então, é preciso lembrar que só de forma resumida, né, que o Rodrigo Maia ele foi colocado pelo próprio Bolsonaro como general da reforma da Previdência. Né? O Rodrigo Maia também é o deputado aí, presidente da Câmara, que segurou, né, está segurando inclusive ainda, está, né, sentado em cima de mais de 50 pedidos aí de abertura de processo de impeachment contra o Bolsonaro. Então, essas e tantas outras medidas na Câmara, né, só foram aprovadas quando foi do interesse da burguesia, né, e barradas quando era do interesse do povo, porque o Rodrigo Maia estava lá, né, para dar suporte necessário ao governo Bolsonaro. E não só o Rodrigo Maia, né, individualmente, mas como toda essa base aí de partidos como o DEM do Rodrigo Maia, o PSDB do Aécio Neves, né, o MDB do Michel Temer, né, e do candidato cotado aí para suceder o Maia, o Baleia Rossi. Né? Inclusive teve uma matéria que saiu no Diário da Causa Operária, inclusive traçando um histórico, aí, um perfil dos possíveis candidatos do Rodrigo Maia. Né? Os principais são o Aguinaldo Ribeiro e o Baleia Rossi. E, Vitor, para nenhuma surpresa dos companheiros, apesar de serem de partidos diferentes, eles votaram de forma igualitária, né, desde 2015, 2014, né, ali na fase pré-golpe, eles têm votado tudo igualzinho. Né? A única coisa que eles não votaram igual, né, eles votaram junto reforma trabalhista, reforma da Previdência, congelamento dos investimentos públicos, pela derrubada da presidenta Dilma, né, a favor do impeachment. A única coisa que eles não votaram junto foi sobre a questão da investigação do Temer, né, que o Baleia Rossi, por ser do partido do Michel Temer, ele votou para não investigar o Temer, e o Aguinaldo Ribeiro votou para investigar o Temer. Mas finalmente isso aí é só faz de conta, porque no que há de fundamental para atacar os trabalhadores, eles estão juntos. Né? Então, nesse sentido, como a gente estava falando já semana passada, né, que era só uma possibilidade, né, sinalizada por setores da esquerda, e o apoio, né, ao bloco pior, né, o setor fundamental do golpe de Estado, ou seja, aquele que tem mais poder para atacar os trabalhadores, durante a semana aí, de lá para cá, né, se confirmou o apoio da esquerda, né, ao blocão aí do Rodrigo Maia, do PSDB, do MDB, ou seja, o bloco que derrubou o governo do PT, né, foi fundamental aí para perseguir os dirigentes petistas, né, sobretudo o ex-presidente Lula, caçando o presidente, inclusive impedindo ele de disputar a eleição em 2018. Então, por incrível que pareça, né, a esquerda nesse momento, principalmente o PT, né, que é o maior partido de esquerda do parlamento, está aí numa frente ampla, né, com os golpistas, né, do PSDB, do DEM, do MDB e do próprio PSL, né, que foi o partido de aluguel utilizado aí para colocar o Bolsonaro na presidência através da fraude eleitoral. Bom, vou passar a bola para o Vitor, mas desde já, Vitor, fica claro, né, que a esquerda ela está de forma muito veemente procurando a sua própria liquidação. Né? É contigo. Bom, o que chama atenção aí no histórico que você fez, todos eles votaram juntos, é que a direita ela é bastante coerente, né, com seus interesses. Ou seja, do que esperar? Se a direita representa o setor da sociedade que quer viver do parasitismo, viver do trabalho, da força de trabalho da classe operária, das riquezas do país, etc. Por que esperar diferente da direita estar sempre junto naquilo que é fundamental para atacar a população? O que a gente teria que chamar a atenção é a falta de coerência da esquerda, que foi golpeada pela direita, em que um setor expressivo denunciou o golpe, colocou contra o golpe, denunciou o papel do DEM, do MDB, do PSDB no golpe, e agora se apresenta como Opa. aliado da direita golpista.
Quer falar, mano? Continuando, então. Acho que também é importante fazer um determinado destaque aqui para deixar, para deixar a situação ainda mais clara para os companheiros que estão acompanhando. No Congresso Nacional, a única posição que a esquerda tem, a única de toda a esquerda, é a de apoiar a candidatura apontada pelo Rodrigo Maia, candidatura do DEM, MDB, PSDB. Não existe nenhuma outra posição nesse sentido. Há, obviamente, por exemplo, setores como a Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que defende uma candidatura própria da esquerda. Né? Mas, do ponto de vista de uma posição de partido, todos os partidos já se posicionaram oficialmente por apoiar o candidato da direita. Todos. Porque quais são os partidos de esquerda que nós temos no Congresso Nacional? O PCdoB, que também não causa nenhuma surpresa de estar aí, porque ele apoiou as duas últimas eleições do Rodrigo Maia para a Câmara dos Deputados. O PT, que a gente tem acompanhado aí uma crise bastante grande dentro do partido. Uma ala queria apoiar o candidato do Bolsonaro, Arthur Lira, outra ala está apoiando o candidato Rodrigo Maia e uma ala é contra isso daí, que é lançar uma candidatura própria. E o terceiro partido de esquerda que temos no Congresso é o PSOL, que está com a mesma posição de apoiar o candidato Rodrigo Maia. A única diferença é que o PSOL apresenta sua política da seguinte maneira: nós vamos apoiar uma candidatura própria no primeiro turno, mas no segundo turno estamos fechados com o Rodrigo Maia. Ou seja, no fim das contas é a mesma posição. No fim das contas, o problema que está colocado é o mesmo, que é o quê? De a esquerda aparecer como aliada dos inimigos do povo. Ou seja, em vez da esquerda ir lá de fazer o papel de esclarecer, de traçar uma linha, de dividir, né, onde está o povo e onde estão os seus inimigos, ela vai para a mesma posição de dizer o seguinte: por alguma determinada conveniência, estamos aqui no primeiro turno apresentando nossa candidatura, mas no segundo turno, esqueçam isso de que o Rodrigo Maia deu um golpe no país, esteve envolvido na prisão do Lula, aprovou todo tipo de ataque contra os trabalhadores. Afinal das contas, ele é um grande democrata. Ele é a luz contra as trevas. Então, eu tenho que destacar aqui que o terceiro partido que nós estamos analisando, o PSOL, também faz parte da mesma política que o PT e o PCdoB estão adotando. A política de apoiar a candidatura da direita nacional. E ainda faria um destaque do que a gente tem acompanhado. Há um setor do PT realmente revoltado contra a política de apoiar o Rodrigo Maia, como é o caso da própria Natália Bonavides, que eu acabei de citar aqui. E o discurso da Natália Bonavides é um discurso no sentido de colocar que o Rodrigo Maia é o candidato do golpe, do direito, que não devia ter apoio nenhum a ele. Ou seja, um discurso de que seria um erro apoiar o Maia no primeiro e no segundo turno. Enquanto a posição do PSOL, por exemplo, não é essa. Acho que é importante a gente colocar aqui bem claramente quais são as posições, para não cair em nenhum truque, em nenhuma enganação. Em relação às eleições da Câmara, é preciso ter uma política bem clara. Ou a esquerda parte para o papel de ser uma esquerda, ou seja, de ser uma alternativa ao regime político, de defender os interesses da classe operária contra o que já está estabelecido, de propor superar os problemas do regime político, ou ela se integra ao próprio regime político, ou ela faz apologia do regime político, defende o regime político, aponta para os trabalhadores o próprio regime político como solução dos seus problemas. Não há como ficar em cima do muro diante dessa situação.
defender o Rodrigo Maia em qualquer situação que seja, mesmo que seja defender o Rodrigo Maia contra o Bolsonaro, no fim das contas, é dizer que, para os trabalhadores, há uma solução contra o fascismo e essa solução passa por defender o regime político. Ou seja, que o regime que está aí não é um mal, não é um problema, não é algo que deve ser superado. É algo que deve ser encarado como uma vitória dos trabalhadores. E a outra posição que a esquerda deveria assumir, é a de denúncia, a de se chocar com o regime. A de começar denunciando, por exemplo, que não, um Congresso em que a maioria vota pela derrubada da presidente eleita pela maioria do povo, não é um Congresso democrático. Um Congresso que vota pelo roubo da aposentadoria dos trabalhadores, não é um Congresso democrático. Ou seja, denunciar que, por mais que haja eleições no país, as eleições são todas fraudadas, manipuladas, para que os candidatos da burguesia saiam vencedores. Denunciar que a própria eleição na Câmara é algo podre da forma como é feito. A eleição na Câmara só vai servir para isso que a gente está vendo nesse momento. Uma negociação suja em busca de algum cargo, em busca de um cargo na mesa diretora da Câmara. O que é que seria minimamente democrático? Um partido como o PT, que tem uma das maiores bancadas, apesar de todos os ataques, toda a sabotagem, tem uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, deveria ter um, uma, uma fração de influência na mesa diretora correspondente à quantidade de deputados que tem. Então, em vez de passar por toda essa negociação, o correto seria que a mesa diretora fosse eleita conforme princípios mais democráticos, conforme a proporcionalidade dos partidos, por exemplo. Então, a posição da esquerda deveria ser de denunciar a forma como é feita e propor uma mudança. Propor uma reforma política de fato, não uma reforma política do Eduardo Cunha, né, que diminuiu o tempo de campanha para 45 dias e tudo mais. Ou seja, a análise desse problema aqui é fundamental, porque embora não caiba, por exemplo, a um comitê de luta votar ou não a favor ou contra do candidato Rodrigo Maia ou do Bolsonaro, o problema político aqui é central, porque diz respeito à posição da esquerda. A posição que leva à formação dos comitês de luta não é a posição de quem apoia o Rodrigo Maia ou qualquer outro do tipo. Porque o comitê de luta, o que é? Ele parte justamente da análise da realidade de que é preciso encontrar uma forma de lutar pelos interesses dos trabalhadores que ultrapasse o que está estabelecido pelo regime político. Não fosse assim, se você tem lá um governo que você acha ruim, você iria lá numa instituição burguesa, seja ela qual for, faria o pedido e seu pedido deveria ser aceito. Se desse um golpe, você iria numa outra instituição e seria desfeito o golpe. Se o Lula foi injustamente preso, você iria em alguma instituição que funciona, pediria que ele fosse solto, ele seria solto. Mas o fato é que as instituições, o regime político, ele não funciona. Ou pior, funciona muito bem para atender os interesses da burguesia. E os comitês de luta, eles estão aí para agir contra e apesar do regime político. Tem que ter como centro o entendimento de que o regime político, tal como ele não suporta as reivindicações dos trabalhadores. E é por isso que é necessário mobilizar os trabalhadores, organizar e mobilizar contra tudo que está estabelecido, desde a extrema-direita até a própria direita, o judiciário, o Congresso golpista, a Polícia Militar, o Ministério Público, por aí vai. Exatamente. Bom, eu queria aproveitar, né, antes da gente prosseguir com a nossa pauta, isso que o companheiro Vitor colocou, fazer uma divulgação, né, de uma atividade que o Partido da Causa Operária, né,
da mesma Causa Operária TV, que cede esse espaço aqui para o Jornal dos Comitês de Luta, né, vai organizar nesse janeiro e fevereiro, né, de 2021, né, durante as terças e quintas-feiras à noite, né, o curso O que foi o Stalinismo, né, como parte da 46ª Universidade de Férias, né, uma atividade que o partido realiza já há 24 anos, né, que procura, né, formar teórica e politicamente, a começar pela sua própria militância, mas também o amplo setor da esquerda. Né? O curso é aberto para todos aqueles que queiram, né, que se interessem pelo tema, queiram descobrir melhor, entender melhor o que aconteceu do século XX, né, num recorte histórico ali que vai de 1924, quando houve a ascensão do stalinismo, né, a morte de Lenin e a ascensão do stalinismo, até 1991, né, com a queda da União Soviética e a restauração capitalista nos países da extinta União Soviética. Então, é um curso que fala sobre os principais acontecimentos do século XX, né, após a Revolução Russa, que foi o maior acontecimento do século XX, e é um curso que não vale só para aqueles que claramente já se entendem, já se veem como revolucionários, mas para todos aqueles que queiram entender melhor, inclusive, o que está acontecendo no país nesse momento, né? A luta contra o golpe de Estado, que é a pauta recorrente, né? O propósito, inclusive, de nós estarmos aqui nesse Jornal dos Comitês. Então, eu peço para que a produção passe o trailer aí para os companheiros verem mais informações, né? E não perderem tempo de se inscrever no curso. Exclusivamente por videoconferência, né, devido à pandemia, são limitadas, né, são 1.000 inscrições, são 1.000 vagas, na verdade, e nesse momento já tem cerca de 600 inscrições. Então, os companheiros que ainda não se inscreveram, né, devem buscar imediatamente, procurar, né, as informações no site da universidademarxista.pco.org.br. Lá tem todas as informações, é possível fazer inscrição, né, o valor é apenas R$ 100, né, então o curso na verdade nem está sendo cobrado, né, esses R$ 100 é um valor módico aí para prover toda a estrutura, né, da transmissão, da participação em geral, de todas as pessoas, né, uma vez que vão participar pessoas do Brasil, mas também companheiros brasileiros que moram no exterior. E é um curso da maior importância que, inclusive, ajuda a esclarecer, né, a luta contra o golpe no nosso país. Né? As frentes populares, que nesse momento aqui são chamadas de frente ampla, né, no Brasil, elas foram largamente utilizadas, né, alianças aí da esquerda com a burguesia, né, sob o pretexto do mal menor. Né? E é exatamente isso que a gente vê no país nesse momento, inclusive tema do nosso programa aqui de hoje, que eu vou pedir inclusive para a produção, se puder no final do programa, passar outros vídeos aí que ajudam a esclarecer todo esse equívoco
da esquerda, que na verdade não foi a esquerda dessa geração que inventou, mas na verdade ela só segue, né, essa política de aliança, de conciliação com os setores da burguesia, que no final das contas são os maiores inimigos dos trabalhadores, né? Voltando para a nossa pauta, queria aproveitar, né, para saudar os companheiros que estão aqui nos acompanhando, companheira Elizabeth Novi, lá da Europa, dá boa tarde para a gente aqui, Vitor, companheira Elizabeth, e os outros que estão nos acompanhando, né? Inclusive já aproveitar para fazer uma propaganda aqui, na semana que vem, no dia 30, né, o último programa do ano, nós vamos fazer uma retrospectiva do que foi, né, esse ano de 2020, a ação dos comitês de luta, num ano que foi totalmente atípico aí, né? Começou com toda uma tendência contra o governo Bolsonaro, mas o governo, apesar de toda a crise, conseguiu aí, aos trancos e barrancos se manter, né? Não, obviamente, sem a ajuda de setores da própria esquerda, como a gente está vendo agora nas eleições da Câmara, né? Então, voltando para a nossa pauta, Vitor, a gente falava, né, sobre os erros aí da esquerda no apoio ao Rodrigo Maia, né, ao bloco do Rodrigo Maia. E nisso é preciso, inclusive, como que esses elementos ficaram, né, em todos esses anos até aqui, né? Então, o argumento deles, obviamente, que como a gente viu aí, a demagogia infinita, né? A questão da responsabilidade fiscal, a questão de... Teve deputado, inclusive, que votou a favor do impeachment sob o argumento de gerar emprego, né? Nesse momento, a gente vê que o Brasil, sob o controle dos golpes, primeiro do Temer, depois do Bolsonaro, levaram, né, a situação à pior crise que o país viveu aí nos últimos anos, né? Inclusive essa década é a década perdida, é a década do golpe de Estado, tal como os próprios jornais burgueses estão destacando aí nesse final de ano e final de década também. Então, nesse sentido, eu queria pedir para que o companheiro Vitor, para a gente encaminhar para o encerramento, colocasse uma outra questão, que é o seguinte: se por um lado a esquerda entra nessas alianças com a direita golpista, né, a direita golpista que derrubou a presidenta Dilma, que foi para cima, né, lançou uma ofensiva aí contra os principais dirigentes do Partido dos Trabalhadores, né, como o presidente Lula, o José Dirceu, o Genuíno, né, enfim, figuras aí de proa do Partido dos Trabalhadores. Como que fica, né, esse apoio do próprio PT e da esquerda, dado que nós estamos aqui numa preparação já de todas as forças, né? A eleição municipal mostrou isso, né? Um acúmulo de forças para as eleições de 2022, e nesse sentido, se a esquerda está apoiando a direita golpista, que não quer de jeito nenhum a candidatura do Lula, como que fica a questão, né, dos comitês e da campanha pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula e pela candidatura do ex-presidente, né? O único que pode, nesse regime golpista, se enfrentar aí com o bloco golpista e ter chances de mobilizar, de ganhar as eleições, né? Mobilizando todo um amplo setor dos trabalhadores. Evidentemente que esse tipo de política é muito negativo, né, para a luta contra o golpe de conjunto. Porque, como a gente falou, o papel da esquerda deveria ser de ajudar os trabalhadores a formular o programa e lutar por esse programa. Então, por exemplo, o papel da esquerda deveria ser, nessa atual etapa de ofensiva do imperialismo em toda a América Latina, colocar claramente que todos os ataques que os trabalhadores estão tendo em suas condições de vida, até a pandemia, está diretamente relacionado com o golpe de Estado. E, se assim é, teria que colocar claramente quem são os golpistas, quem está envolvido no jogo do golpe de Estado, quem, portanto, são os inimigos da classe operária, e organizar os trabalhadores para se indisporem contra esses inimigos, se organizarem para travar a luta contra eles. A partir do momento que tem o Rodrigo Maia
como um potencial aliado, você tem o Baleia Rossi como um potencial aliado, você na verdade está jogando areia nos olhos da população. Você está colocando que não é tão ruim assim o que está acontecendo. Por exemplo, o país aí está tendo, já está aí quase em 200 mil pessoas que morreram por causa da pandemia de coronavírus. Que é culpa, a maior parte da culpa vai justamente para esses setores. PSDB, PDEM, PMDB, o governador e o prefeito do estado e da capital mais importante do país são do PSDB, não é o Jair Bolsonaro. Que inclusive tem bastante independência em relação ao próprio governo federal para fazer muita coisa. Você coloca que as pessoas responsáveis por um genocídio de 200 mil, elas são, elas merecem algum tipo de apoio? Você confunde completamente o cenário. Então, por isso que a política tem que ser inversa. Tem que ser de estabelecer uma campanha contra essas figuras, esses setores que representam o golpe de Estado, a ofensiva contra os trabalhadores. Por isso que a gente deve ter, claro, essa posição, essa confusão, travar uma polêmica, comprovar aqui que é um caminho que vai levar, é um beco sem saída, vai levar ao desastre total, vai levar a esquerda para o matador, para o precipício, e contrastar isso aí com a política dos comitês, que é o que? Ao invés de procurar se aliar com o Rodrigo Maia no Congresso Nacional, colocar em todo o país, em todos os postos do país, a cara do Rodrigo Maia como um golpista. Uma pessoa que inclusive chorou quando foi votado o impeachment da Dilma Rousseff, que chorou quando aprovou a reforma da Previdência e tudo mais. Em vez de procurar assinar manifesto com Fernando Henrique Cardoso, teria que colocar tudo que o PSDB está fazendo, colocar que os trabalhadores deveriam se mobilizar contra os governos do PSDB, contra a política do PSDB de conjunto. Denunciar que a política da burguesia é de direcionar toda a revolta do povo contra o governo Bolsonaro, uma revolta essa que poderia dar lugar à derrubada do governo Bolsonaro, o estabelecimento de um governo popular, para um governo do tipo Dória, para uma continuação do governo Fernando Henrique Cardoso. Seria, então, política de comitês, de tirar muito material e muito adesivo por aí, e ter um boletim, de reunir as pessoas e explicar o que está acontecendo, de voltar contra o governo Bolsonaro, sim, mas contra o regime político de conjunto. Então, diante de toda essa confusão em que a esquerda está metida, cabe justamente àqueles envolvidos com os comitês de luta intensificar o trabalho dos comitês, reforçar o trabalho dos comitês, sair às ruas, né, convencer as pessoas, trazer as pessoas para a única posição viável para a esquerda nesse momento, a única posição que não é uma posição suicida, que é da mobilização pelo Fora Bolsonaro, por eleições gerais e por Lula presidente. Com você, mano. Exatamente, queria aproveitar, ilustrar isso que o companheiro Vitor falou, né, através das campanhas que os comitês fizeram, né, no último período. Então tá aqui alguns materiais, né, que se espalharam aí por todo o país, todas as ruas, fora Bolsonaro, eleições gerais já. Esse daqui também. Fora Bolsonaro, eleições gerais já. Comitês de luta. Esse daqui, de um período anterior ainda, fora Bolsonaro, eleições gerais já. Liberdade para Lula. Isso daqui é legal que tem a cabeça do Bolsonaro sendo dividida. E tem esse daqui, que creio que tenha sido um dos últimos, né, que já traz o problema da frente ampla. Né? Nenhuma frente ampla abaixo os inimigos do povo, né,
diferente do que a esquerda, né, setores da esquerda parlamentar, estão fazendo no parlamento. Né? A esquerda está abraçada aí. Seria como se nessa foto a esquerda falasse, não, mas nós só estamos abraçados com o Rodrigo Maia e com o Dória. Né? O Mourão e o Bolsonaro estão de fora. Tem uma série de reivindicações aqui durante a época da pandemia. E os tradicionais adesivos que os companheiros conhecem, né? Bom, primeiro veio esse daqui. Liberdade para Lula, mobilizar já. Depois veio esse daqui. E depois esses daqui, em versão branca, vermelha. Então, bom, a companheira Elizabeth Novi, inclusive, destacou isso que o companheiro Vitor falou, né, de que é necessário dar foco nos comitês, porque justamente os comitês são um setor que desde o golpe de Estado, né, mais claramente em 2015, ali, quando ficou já muito evidente que o golpe aconteceria, passaram a se mobilizar. Né? 2015 foi o ano, inclusive, que teve a primeira mobilização contra o golpe de Estado. Nós vamos falar disso na quarta-feira que vem, né, trazendo fotos e vídeos para os companheiros, fazendo toda uma retrospectiva do que foi a luta contra o golpe até aqui e a luta contra o golpe nesse ano em específico. Né? E nesse sentido, os comitês têm um papel fundamental aí no sentido da agitação política, né, para que aqueles setores mais dispostos a lutarem contra os golpistas, que veem que a luta contra os golpistas é uma necessidade de todo o povo brasileiro, né, que está sendo atacado aí pelas políticas implementadas por eles, né, da qual o Bolsonaro é só um instrumento, né, ou seja, o Bolsonaro foi colocado lá, né, pelos outros setores da burguesia que tem mais poder que ele mesmo, né, como é o caso dos partidos aí que deram o golpe, né, PSDB, DEM, MDB, e nesse sentido é preciso lutar contra todo o regime político golpista, né, que vai desde o governo Bolsonaro, propriamente dito, da própria figura do Bolsonaro, dos seus elementos mais próximos da extrema-direita, mas também passa pela direita golpista, né, a direita tradicional, aí, tida como centrão, e também contra instituições que não o executivo nem o parlamento. Né. O caso do STF, por exemplo, é um exemplo claro aí de que o judiciário, inclusive, é um dos pilares fundamentais do golpe de Estado. Né? Inclusive, foi quem condenou, né, prendeu e caçou o ex-presidente Lula. Né? Para a gente encerrar o programa de hoje, Vitor, eu pediria que a produção passasse alguns vídeos aí, né, que é bom que a internet permite isso. Né? A gente, pro pessoal, aquela famosa fala que a população tem memória curta e tal, né? É uma fala, obviamente, que é bastante questionável, direitista, né? Porque, na verdade, quem tem memória curta são os setores da esquerda aí que estão abraçados com o Rodrigo Maia. Né? Então, nesse sentido, a gente fez um resgate, né, de alguns anos atrás, aí, em 2016, a sessão especial do impeachment, né, naquele fatídico dia lá em que vários dos deputados aí ficaram fazendo demagogia com Deus, com a família, né, para ajudarem a participarem da derrubada da presidenta Dilma no golpe de Estado de 2016, né, que ficou claro depois não era só um impeachment, né, mas era toda uma ofensiva lançada para atacar todos os trabalhadores, a população de conjunto. Né. Então, no vídeo fica claro, né, a posição aí do Bolsonaro, do Rodrigo Maia e do próprio Baleia Rossi, que é o principal possível candidato aí do bloco golpista, né, para os companheiros poderem comparar, né, que, enfim, independente do argumento de cada um, todos eles votaram, né, juntos, como eles têm votado juntos sempre no Congresso Nacional, né, ou seja, a favor do golpe de Estado, né, funcionários do golpe que eles são. Né. Bom, é isso aí. Se a produção puder passar o vídeo. Hoje é o dia de devolvermos a esperança ao povo brasileiro, em respeito à Constituição Federal, em respeito aos mais de 208 mil eleitores que me deram a oportunidade de estar aqui, por São Paulo e pelo Brasil. Voto sim! Que Deus abençoe o nosso país! Valeu! Com voz do deputado Rodrigo Maia, Democratas.
Senhor presidente, o senhor orienta a história hoje. Pela minha família, mas principalmente pelo meu pai, que foi, quando prefeito do Rio, prefeito César Maia, atropelado pelo governo do PT. O PT rasga a Constituição no Rio e rasga a Constituição aqui. O meu voto é sim! Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, voto sim. Pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perdeu em 64. Perdeu a governo em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT não teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Frei São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro. Né, a sessão grotesca de 17 de abril de 2016, em que tanto o Baleia Rossi, né, como o Rodrigo Maia, quanto o Bolsonaro votaram, né, pela derrubada da presidenta Dilma Rousseff, assim como todos os demais elementos aí da direita golpista, né, da direita dita democrática, civilizatória, como os da extrema-direita, que nem o Bolsonaro. Né? Então, fica a mensagem aí, né, como uma prova cabal, né, sempre que algum companheiro de esquerda tiver dúvida sobre o que deve fazer, né, sobre quem deve, como deve se posicionar, eu recomendo que vejam esses vídeos aí, né, para ter a clareza de que apoiar qualquer setor dentro do bloco golpista, né, é um barco furado, né, e mais do que isso, né, é um mergulho num suicídio político, né, porque finalmente a esquerda caminha para se tornar um apêndice da direita, né, e se liquidar enquanto própria organização de trabalhadores. Né? Bom, caso o companheiro Vitor queira deixar alguma consideração final, esse é o momento, mas de qualquer forma eu agradeço a presença do companheiro, né? Inclusive já aproveitar para divulgar, né? Quarta-feira que vem nós vamos fazer um programa especial aí da retrospectiva de 2020, né? O último telejornal dos comitês de 2020, né? O ano da pandemia, né? O ano em que a esquerda, como a gente está vendo na Câmara aí, entrou de cabeça na frente ampla, enfim. Nós vamos analisar esses e outros problemas fundamentais aí do ano, né? E mostrar, né, o que os comitês fizeram esse ano, né? O que nós devemos fazer no ano que vem, né? Que nossas campanhas, obviamente, que continuarão, né? Pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, e Lula candidato e Lula presidente. Né? Eu agradeço a todos os companheiros que nos acompanharam até aqui, né? E a gente se encontra na quarta-feira que vem, né? A partir das 14 horas. Né? Agora os companheiros ficam com a programação 24 horas da COTV. Até lá, companheiros.